Oi meninas! Como dito, hoje eu vou passar para vocês um método que se chama rastreador de hábitos. Desafio 7 apenas faça. E por que ele tem esse nome? Porque ele consiste em ser praticado durante 7 dias. E nesse desafio, nesse método, vocês terão o material que contém o hábito. Como a gente está iniciando, eu coloquei apenas 3 hábitos, que é uma quantidade segura para vocês não dispersarem muito e também para vocês conseguirem aplicar. Porque se a gente coloca muita coisa, vocês não vão conseguir implementar isso dentro da vida de vocês. E no material também tem o tempo de duração que vocês irão utilizar para cada hábito. Por exemplo, leitura. Eu vou ler durante 15 minutos, eu vou ler durante 20 minutos. Tem também o horário do dia que vocês irão praticar esse hábito. Por exemplo, a leitura. A minha meta é todo dia às 8 horas da noite ler. Aí vocês vão colocar que é às 8 horas, às 7 horas. Aí vai ficar a critério de cada uma escolher o momento. E também tem os dias da semana. E nos dias da semana, vocês vão colocar com um checkzinho ou com um X. O check, o vistozinho, é quando vocês fizerem o hábito, quando vocês conseguirem praticar aquele hábito durante o dia, seja ele na segunda, na terça, na quarta. Cada dia vocês vão colocar de acordo com o que foi realizado naquele dia. E caso vocês não consigam, por algum motivo, algum dia da semana não praticar o hábito, por exemplo, na quarta-feira você não conseguiu, um filho ficou doente, aconteceu alguma coisa, aí vocês vão nessa parte específica colocar na quarta-feira não foi praticado devido ao meu filho ter ficado doente, assim. E esse hábito pode ser qualquer coisa que vocês quiserem fazer, que vocês acreditem que precisam fazer. No meu caso mesmo, eu coloquei beber água, que é um hábito que eu tenho muita dificuldade e há algum tempo eu já venho procrastinando, então esse vai ser o momento perfeito para eu conseguir. E ler o catecismo da igreja também é um hábito que eu tento colocar e acabo deixando para depois. E também treinar inglês. E aí eu coloquei 10 minutos do meu dia para eu ler o catecismo da igreja, dar uma lida ali. Eu não coloquei muito justamente por isso, porque é um hábito que eu quero implementar. Se eu coloco ler 40 minutos, eu não vou, eu vou acabar dispersando, porque é exatamente isso que acontece com a gente quando a gente tenta dar um passo maior do que o que a perna aguenta. E eu coloquei 20 minutos para treinar inglês e eu coloquei para beber água 1 litro de manhã até o meio-dia e mais 1 litro à tarde, até às 17 horas, né, que é 5 horas da tarde. Por que eu fiz isso? Que se eu beber à noite, eu sei que vai atrapalhar o meu sono, que eu vou ficar com vontade de urinar. Então, vocês vão colocar dentro da realidade de vocês, o hábito que vocês acreditam que é o necessário. E o horário fica a critério de vocês, o tempo, se vai ser 10, 15, 20 minutos. Eu aconselho que vocês comecem com pouco, mas fica a critério de vocês. Se vocês acham que precisam diminuir o uso das redes sociais, coloquem um limitador de tempo. Por exemplo, a minha meta é mexer só 30 minutos no Instagram. Aí vocês vão colocar, preencher no material e vão colocar no celular de vocês. O próprio Instagram tem essa função que é de limitar o tempo que você vai utilizar ele. Esse método, como o próprio nome diz, ele é um rastreador. Ele serve para vocês rastrearem os hábitos de vocês. Que durante essa semana, esses 7 dias que vocês vão estar fazendo a anotação, vocês vão estar observando. E aí, na próxima semana, no próximo domingo, faremos a análise desses hábitos e vocês vão ver o que deu certo, o que deu errado, se alguma coisa precisa modificar. Vocês vão ver o que atrapalhou vocês a cumprir esse hábito, quais partes vocês tiveram mais dificuldades.
E aí, nessa análise do domingo que vem, vocês vão ver o que precisa ser feito e modificar o que é necessário e manter, se deu tudo certo, e fazer por mais 7 dias. E depois desses mais 7 dias, totalizando aí 14 dias, a gente fará outra análise e nessa outra análise a gente vai incrementar com mais coisas, com mais técnicas para potencializar esses hábitos e até colocar outros. E esse método é muito eficaz porque ele gera dopamina para o seu cérebro quando você dá o check e também te dá uma segurança de saber que você não fez, não foi por procrastinação, foi porque você teve um motivo plausível quando você coloca o motivo ali. E quando você não tem um motivo plausível, você também consegue identificar e da próxima vez isso vai ser um estímulo para você não cometer o mesmo erro. E para finalizar, eu quero falar para vocês que se vocês não conseguirem fazer, colocar em prática no horário estipulado, que vocês façam em outro horário. Se vocês conseguirem fazer uma troca no dia de vocês, não tem problema. Vocês colocam um horário para servir de meta, para ter uma base. Mas se por algum acaso vocês não conseguirem exercer naquele horário, não tem problema, vocês podem fazer em outro horário. E se vocês também não conseguirem fazer o tempo determinado, por exemplo, você colocou 15 minutos, mas você só consegue fazer 10, não tem problema também. Você só anota que foi um tempo a menos e o porquê foi um tempo a menos. E é isso, estaremos juntas durante essa semana. Eu vou estar compartilhando com vocês o meu progresso, se eu estou conseguindo, se eu não estou. Quem quiser, sinta-se à vontade para compartilhar também e vamos juntas.